Vamos agora, então, tratar do segundo módulo da nossa disciplina, História da História e Conceito de História. Para esse módulo, eu adotei o livro, O Conceito de História, de Renard Cosellet. É uma obra de referência sobre a história dos conceitos no espaço cultural alemão. O seu fio condutor são as transformações desse termo desde a antiguidade até a modernidade. Nesse estudo, eles analisam o uso dos termos e as concepções de história vigentes na Antiguidade Clássica, os rearranjos semânticos decorrentes da sua absorção no horizonte cultural cristão, os diferentes gêneros historiográficos medievais, as reconfigurações do pensamento histórico sob o influxo do Renascimento, da Reforma e das transformações que deram origem ao mundo contemporâneo. Para Cosellet, a história conceitual ela clarifica a diferença que impera entre as conceitualidades antiga e a atual. O termo história foi empregado pela primeira vez, inicialmente, no século V a.C., por Heródoto, que tinha o intuito de escrever a presente história, alegando que o fazia para que as ações dos homens não se apagassem no tempo. Mas naquele momento predominavam as narrativas mitológicas. Já os romanos acentuaram uma história com intenções morais e patrióticas. Na Idade Média, houve uma atribuição filosófica à história, com livros sagrados baseados na sucessão cronológica dos acontecimentos e marcado por espaços bem determinados. No Renascimento, a história se fazia presente na erudição laica e eclesiástica e na filosofia. No campo da erudição eclesiástica, desenvolveu pela necessidade da igreja de inventariar e exaltar o conjunto das tradições cristãs em paralelo à corrente protestante. Os acirramentos teórico-metodológicos, teóricos políticos, consequentes da reforma protestante, contribuíram para a tendência presente nas histórias oficiais. Produzir, por intermédio da história política ou religiosa, os elementos históricos favoráveis à causa defendida pelo historiador. Caberia, então, à história proporcionar provas e argumentos às partes em litígio. No século XVI, a velha tradição que remonta ao Renascimento instala a repartição entre história sagrada e profana, buscando uma nova identidade. Sustentavam discussões e pesquisas sobre costumes, instituições, arte e também a análise cronológica dos regimes, bem como dos governos. Na segunda metade do século XVII, nascia a ideia de uma história universal. No século XVIII, surgiu, então, a necessidade da investigação histórica moderna, com o propósito de colocar em prática os processos da razão crítica à antiguidade cristã. No século XIX, a história sofreu alterações decisivas no que diz respeito à ciência, e principalmente a junção do passado com o futuro, sendo enriquecida por estudos econômicos e sociais e se revestia de cientificidade. Renard Cosellet percebe que a especificidade da ciência histórica está em seus métodos e regras, através dos quais se chega a seus resultados. Para ele, a história dos conceitos pode conhecer a correspondência ou não do seu uso nas fontes de pesquisa com as estruturas e realidades vigentes. Neste sentido, o estudo conceitual pode servir para indicar à história aqueles conceitos que podem servir como categorias formais de conhecimento por sua capacidade de significar permanências estruturais. Da mesma forma, pode mostrar significados que já não correspondem a nenhuma realidade, a estado de coisas que já se extinguiram. A temática história não é propriamente o passado, mas o futuro. Não o fato, mas a possibilidade. Mais precisamente, as possibilidades e projetos passados, o futuro passado. Para ele, em todo conceito
realidade ou período histórico a ser analisado pelo historiador, estaria em jogo uma determinada relação entre as categorias, espaços de experiências que informem o presente e a categoria horizontes da expectativa que se referem ao elemento de projeção futura, de transformação. Assim, o ponto central da proposta de Koselleer é entender o movimento da ação política e social ao longo da história, a partir da investigação acerca da maneira com que os homens combinaram concretamente em seu presente a dimensão de sua experiência passada com suas expectativas de futuro. Bom, eu fiz um breve resumo do conteúdo e vocês vão aprofundar com os textos adotados. Muito obrigada e bons estudos.